No livro de Salmo, no capítulo 113, no versículo 6 e 7, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó e do monturo, levanta o necessitado. Deus é especialista em restaurar vidas. Deus, ele tira a pessoa do pó, do monturo, ele tira a pessoa de um estado deprimente e coloca ela em um lugar elevado. Deus restaura vidas. Como está a tua vida? 1 João, no capítulo 3, no versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, porque de fato somos. Então entenda, você não está nesse mundo como uma obra do acaso. Você é obra das mãos de Deus. Deus te trouxe ao mundo. E não importa o que você fez, por onde andou, não importa como está a tua vida, Deus restaura. Deus é o Deus que restaura da cinza. E então Ele tem um propósito para você. Você é filho dele. É filho por criação e filho por adoção. Você foi criado por Deus. Ele te trouxe. Talvez você se desviou dos caminhos dele. E Ele te trouxe de volta. E Ele quer restaurar a tua vida. Por quê? Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Você pertence à família de Deus. Deus é amor, e o amor não existe sem relacionamentos. Deus valoriza o relacionamento. Por isso, Ele instituiu a família dele aqui nesse mundo. A partir do momento que nós colocamos a nossa fé em Deus, Ele se torna o nosso Pai. E os membros da igreja a que pertencemos tornam-se os nossos irmãos, porque eles também são da família de Deus. A família de Deus não é formada apenas pelos anjos ou apenas por aqueles seres que nunca caíram. A família de Deus é formada também por nós, seres humanos, e de todas as eras, desde Adão até o último ser a ser salvo nesse planeta. E a única forma que temos de entrar para a família de Deus é nascermos nela. E a forma de nascer na família de Deus é através do batismo. O batismo, ele não é algo opcional e também ele não pode ser adiado. O batismo é a forma que Deus instituiu para que nós sejamos incluídos na família dele. O batismo é tão importante que a cruz no Novo Testamento é mencionada apenas 28 vezes e o batismo é mencionado 97 vezes. Então, para Deus é muito importante o batismo. Romanos 6, verso 4, fala que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Ou seja, o batismo, ele declara a nossa fé em Deus, ele comunica a morte e ressurreição de Cristo e simboliza a morte do pecador para a antiga vida e o nascimento para a nova vida em Cristo. Romanos 1,16. Eu não tenho vergonha do Evangelho, ou seja, eu não me envergonho de fazer parte da família de Deus. Existem momentos que nós nos sentimos insignificantes, mas sempre que você estiver esse pensamento, lembre-se, você pertence à família de Deus. Você pertence àquela família que vai viver para sempre, aquela família que é eterna. Mateus 12, 49 e 50. Aqui está minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Note quem é a família de Deus, aqueles que fazem a vontade dele. Se você ainda não foi batizado, não demore. Participe com urgência dessa cerimônia
que inclui você na família de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16:16. Então, a condição para a salvação não é o batismo, apesar de que o batismo é importante, mas a condição para a salvação é crer. Por exemplo, o ladrão na cruz é um exemplo de uma pessoa que foi salvo e não foi batizado. Não tinha como ele ser batizado. No livro de Salmos 103:14, ele sabe a nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó. Então, Deus não exige de nós além das nossas limitações. Ele sabe do que podemos ou não podemos fazer. E aquilo que podemos é importante que façamos. Então, se você pode ser batizado, seja batizado. No livro de Marcos 1:9 e 10, Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. Note que essa é a verdadeira forma de batismo. Qual? A forma que Jesus se batizou. Nunca se esqueça que Jesus sempre será o nosso modelo. O nosso modelo não é o que falam. O nosso modelo não é o que dizem. O nosso modelo é Jesus. Como ele batizou? Ele foi batizado no Rio Jordão. E ele saiu da água. A palavra batismo vem do grego batismo, que significa mergulhar, emergir ou submergir. A palavra batismo tem tudo a ver com mergulhar e surgir da água. Efésios 4:5 diz que há uma só fé e um só batismo. Então inventaram várias formas de batismo: o batismo por aspersão, o batismo em flores, o batismo no fogo, vários tipos de batismo, mas a Bíblia só relata o verdadeiro. Qual? Aquele como Jesus batizou. João Batista batizava. Milhares e milhares de pessoas iam até o Rio Jordão para ser batizado. E entre essas pessoas, Jesus, o Filho de Deus, também foi batizado. Note que Jesus não precisava ser batizado. Mas por que ele foi batizado? Para ser o nosso exemplo. Então, se ele, que não precisava ser batizado, ele não tinha pecado, batizou, imagine nós. O batismo é a renovação da vida. É você morrer para a vida de pecado e nascer para a glória de Deus. Atos 8:38 e 39. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então, veja, os primeiros discípulos batizaram como Jesus também foi batizado, na água. E eles não mudaram o batismo de forma alguma. Foi apenas no ano 1634 que a igreja medieval ela mudou o batismo, que era por imersão, para aspersão. As antigas igrejas da época, antes de 1600, nelas havia batistério, havia os tanques de batismo, comprovando a forma em que as pessoas que entregavam a vida a Jesus se batizavam. Então, o batismo por aspersão, de molhar a cabeça das crianças ou de adulto, não é bíblico, é uma tradição. E Mateus 15:9 diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, esse tipo de batismo, Deus não aceita. Outro lado que a gente não pode deixar de falar é que existe aquelas pessoas que a Bíblia chama de os melhores amigos do diabo. Quem são esses melhores amigos do diabo? São pessoas que não seguem a Deus e querem impedir aqueles que seguem. Quando uma pessoa decide se batizar, alguém vai lá convencer essa pessoa para que não faça isso, para que não se entregue a Deus. O engraçado é que quando alguém quer ir para a festa, alguém quer ir para a bebida, alguém quer ir para a promiscuidade, ninguém aconselha ao contrário. Mas quando a pessoa fala, olha, eu vou para a igreja, eu vou me batizar, sempre aparece alguém para impedir. E a Bíblia chama essas pessoas de os melhores amigos do diabo. Atos 13:7-8. O procônsul Sérgio Paulo procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas Elimais, o encantador, lhe resistia, procurando apartar da fé o procônsul. Então veja, Sérgio Paulo, um procônsul, queria ser batizado,
E um mago estava ali como um servo de Satanás para impedir que ele batizasse. E no versículo 9 e 10, Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então Paulo repreendeu aquele homem porque estava atrapalhando a obra de Deus. Amigos, amados, o melhor amigo de Satanás pode ser um irmão de igreja. Quantos irmãos de igreja eu já vi tentando e até impedindo as pessoas de serem batizadas? Talvez esse melhor amigo de Satanás pode ser o esposo, pode ser o pai, pode ser alguém da família, pode ser um amigo. Satanás vai usar alguém. Ele vai usar alguém para tentar te impedir de ser batizado. Mas, em nome de Jesus, não dê ouvido àqueles que estão sendo usados pelo mal. Na família de Deus, você vai ter muitos benefícios. O primeiro é que você vai estar protegido. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso redor como um leão que ruge. Então, na família de Deus, você vai estar protegido. Note que nas selvas africanas, os leões, eles procuram a presa. Quando eles procuram os búfalos, o que ocorre? Aqueles que estão no centro da manada, protegidos pelos mais experientes, pelos mais fortes, eles dificilmente são pegos. Agora, aqueles que andam desgarrados, distante do rebanho, esses sim são os vulneráveis, são os que os leões pegam. Então, na igreja de Deus, você vai estar protegido. João 14:3, Jesus disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. O segundo benefício de você fazer parte da família de Deus é que você vai morar com Deus. Por quanto tempo? Para sempre. Ali não haverá mais funeral. Ali não haverá mais separação. Ali não haverá mais dor, porque Jesus vai estar com os salvos para sempre. Na presença dele não há nada de mal. O terceiro benefício está em 1 João 3,2, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, o terceiro privilégio de fazer parte da família de Deus é que seremos semelhantes a Cristo, na forma que ele é, puro, amoroso, bondoso, sem nenhum desejo mau, sem nenhum pecado. Seremos semelhantes a Jesus. Apocalipse 21:4, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e ali não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, o quarto privilégio, o quarto benefício de fazermos parte da família de Deus é que seremos livres de toda dor, de todo sofrimento e de toda morte. Eu acredito que esse é um dos anseios maiores que há em nossas almas, principalmente quando passamos por circunstâncias adversas. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o quinto privilégio de fazer parte da família de Deus, é que teremos a vida eterna. Porque nesse mundo tudo passa, nesse mundo nada é para sempre. E 2 Pedro 3,10 diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos da terra se desfarão. Em breve não estaremos mais aqui. Daqui a 100 anos, nem a mais nova criatura, se Jesus não tiver voltado, vai estar aqui entre nós. E Cristo vai voltar, Ele vai voltar muito em breve. E os céus passarão com um grande estrondo, e tudo que há nele se desmanchará. Então Deus quer que você tenha a eternidade. Gálatas 4:7.
Por ser filho, Deus também nos tornou herdeiro. Seremos recompensados. Esse é o sexto benefício. Teremos o galardão. A Bíblia diz que Deus preparou um lugar muito especial. Um lugar onde os teus pés pisarão em ouro. Nunca na história da terra, nem mesmo a grandiosa Babilônia, teve ruas de ouro. E Deus tem para os salvos uma cidade especial, um paraíso onde as ruas e as praças são de ouro. Quais os passos para ser batizado? A Bíblia diz, Mateus 28, 19 e 20, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, primeiro passo para ser batizado, você tem que ser ensinado, você tem que ter estudado as lições, pelo menos o básico, compreender o básico da Bíblia. Nesse estudo bíblico online, nós temos 10 lições. Elas são parte daquilo que é importante compreendermos para podermos avançar na fé. Então, se você entendeu essas lições, se você já foi ensinado da Bíblia, então esse é o primeiro passo para que você seja batizado. E Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado será salvo. O segundo passo é crer. Você crê? Então você pode ser batizado. E o terceiro passo, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então o terceiro passo é o arrependimento. O que é o arrependimento? Aquilo que você fazia de errado, aquilo que era contrário à vontade de Deus, deve ser abandonado. Isso é arrependimento. Arrependimento é como se você fosse em uma avenida e de repente você muda de rumo e volta para o outro lado. A tua vida, você seguiu um caminho diferente e agora Deus te chamou. Deus te chamou para uma nova vida, para um novo caminho. Ele te chamou para seguir o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Esses são os 3 passos para ser batizado. Se você aprendeu sobre a palavra de Deus, se você crê que Deus te salva, não é você que se salva, é Deus. Não é pela tua força, é pelo poder de Deus que você é salvo. Se você crê e se você quer abandonar os teus pecados, então você pode ser batizado. Quanto tempo deve se esperar a pessoa para ser batizado? Eu me lembro que um tempo atrás, um jovem, 16 anos, estava com AIDS. Ele pertencia a uma outra igreja. E o pastor daquela igreja disse que para ele batizar ele teria que passar pelo menos 2 anos, preenchendo alguns requisitos humanos. E então falaram comigo e nós batizamos aquele jovem. E depois de ser batizado, uma semana depois ele faleceu. E o detalhe é que essa última semana de vida, após o batismo, ele ficou internado. O batismo não pode ser adiado. Quando a pessoa fala, eu quero me batizar, a pessoa tem a convicção. A pessoa seguiu aqueles 3 passos que a Bíblia descreve. Então ele tem que ser batizado. Nós temos uma série de exemplos da Bíblia que mostra que o batismo é rápido. Atos 8, 26 e 39, o etíope, o tesoureiro da Etiópia, no mesmo dia que ele ouviu a verdade da boca de Filipe, ele foi batizado. Talvez em 2 horas após o estudo bíblico ele foi batizado. Atos 16, 23 a 24 fala sobre o carcereiro de Filipe, que na mesma noite foi batizado, ele e toda a família dele, após ouvir a verdade, por Paulo. Atos 9, 1 a 18, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele foi batizado 3 dias depois do encontro que ele teve com Jesus. Atos 10, de 1 a 48, narra a história de Cornélio, que também foi batizado no mesmo dia que ouviu a verdade. Atos 22, 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Se você ainda não foi batizado, por que te demoras? Não são palavras minhas. Deus está falando.
Por que te demoras? Vá hoje mesmo a uma igreja, fale com alguém e diga que quer ser batizado. Se batize em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tenha sido batizado, mas você se afastou dos caminhos de Deus, andou por caminhos tortuosos, fazendo aquilo que é mal. Você quer voltar para os braços do Senhor. A Bíblia fala sobre o rebatismo. Batize-se novamente. Vá até alguém e fala: eu quero voltar para Jesus. Não demore. Por que te demoras? Não. O batismo é salvação. O batismo é vida eterna. O batismo é uma nova vida com Cristo. Então, por que adiar? Por que demorar? Mateus 24, 24. E este evangelho será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Queridos, milhares e milhares de pessoas estão ouvindo este evangelho nos lugares mais remotos do planeta. Multidões têm sido batizadas. As pessoas estão ouvindo a voz de Deus e as pessoas não estão demorando a fazerem as suas entregas. As pessoas estão cansadas das ilusões desse mundo. As pessoas querem Cristo, estão sendo batizadas. Faça parte desse grupo, faça parte daqueles que estão ouvindo os apelos do Senhor e batize-se. Salmo 113, 6 e 7. Quem é como o Senhor nosso Deus? Quem em seu trono reina nas alturas, mas se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta das cinzas o necessitado e ergue do lixo o pobre. Como está a tua vida? Deus é especialista em restaurar vidas. Esta é a tua grande oportunidade. Deixe que Deus restaure a tua vida. O que você fez, as decisões erradas, os caminhos errados, a culpa, a dor, é hora de deixar tudo para trás e com os olhos fitos em Cristo, começar uma nova vida. O Senhor está te dando esta oportunidade para que Ele restaure a tua vida, para que você seja feliz, para que você viva para sempre, para que você tenha eternidade, para que você tenha paz. Não demore, vá hoje mesmo e dê o seu nome para alguém e fala: eu quero ser batizado. Ó Senhor, olhe, meu Deus, para essa pessoa. Tu que é o Deus que restaura da cinza, do lixo, do fundo do poço, tu tira, tu ergue, tu dá uma nova oportunidade de vida. Senhor, toma essa pessoa que tomou essa decisão em tuas mãos. Tira, meu Deus, todos os empecilhos e não permita, meu Pai, que ninguém impeça que essa pessoa se entregue a Ti, que essa pessoa tenha vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.